Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do Simply Pentecostal. Mais uma vez, estamos muito felizes de poder juntos estarmos aqui reunidos neste sábado para poder ler a palavra de Deus e meditar nela, não é, como este tesouro para os nossos corações. Aqueles que é a primeira vez que estão aqui conosco neste devocional, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações para que durante segunda a sábado você possa receber as notificações deste devocional a cada dia, juntamente com a nossa irmã Manuela, e aos sábados com a minha pessoa, estudando e lendo o livro do profeta Jeremias. Portanto, se você está preparado, abra sua Bíblia, se possível, e vamos ler juntos esta palavra de Deus. Novamente, nós lembramos e recapitulamos, não é, nestes 12 capítulos que nós já lemos, nós estamos vendo como Deus, ele tem tentado falar para o seu povo, mostrar ao seu povo a condição espiritual deles, e para isso Deus levanta este profeta chamado Jeremias, que vem de uma descendência sacerdotal, mas que Deus o escolhe especialmente para ser um profeta de Deus. E ele, não é, que nascido em Anatote, é levantado pelo Senhor para trazer a palavra num tempo de muita apostasia, de muito pecado, de muita idolatria, e assim ele vem para contender e mostrar a verdade aos líderes daquele país, daquele reinado de Judá, não é? Especialmente ao rei Zedequias e aos sacerdotes e aos grandes anciãos daquele país. Toda liderança, Deus vai contender com eles. Portanto, vamos dar continuidade, não é? No capítulo 13 nos diz assim a palavra do Senhor: assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não metas na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será o tal como este cinto que para nada presta. Porque, como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Nós vamos dar uma paradinha por aqui, porque nós vamos ver de que neste capítulo Jeremias, ele usa de duas simbologias, uma neste cinto de linho que Deus mandou comprar,
E depois sobre um odre de vinho, que nós vamos falar depois. Nós vamos entender de que quando Deus ele fala para Jeremias dizendo, olha, compra um cinto de linho. Nós vamos ver de que como sacerdote, uma das partes da roupa sacerdotal era um cinto que era colocado por cima, depois de toda a roupa ser colocada, ela atava toda aquela cintura do sacerdote, não somente servia como uma decoração, um enfeite, mas também, não é, para poder manter toda aquela roupa unida, manter aquela roupa colocada e ajustada no corpo do sacerdote. O cinto também, de diferente forma que nós usamos talvez hoje, não é? Ele era usado também pelas vestes masculinas para poder ajudá-los muitas vezes quando os homens, é claro, naquela época ninguém usava calça comprida, não é? Mas todos usavam vestes, não é? E as vestes masculinas muitas vezes quando o homem precisava correr ou ter agilidade nas suas pernas, este cinto servia exatamente para levantar a bainha da sua roupa e prendê-lo para que ele pudesse poder correr ou ter agilidade com as suas pernas. Entretanto, uma outra maneira de usar este cinto era como a parte do interior, ou seja, era uma parte que ficava escondida, que ficava sobre os lombos da pessoa. E nós vamos ver isto, né, bem mostrado, bem simbolizado, quando Paulo ele fala sobre a armadura cristã, quando ele fala do cinto, não é? E então, porque ele era colocado no interior para poder manter, principalmente do soldado, manter os seus lombos, não é? A sua parte interior, ela colocada e bem apertada para poder resguardá-lo quando fosse colocar a couraça e todo o restante da armadura. Portanto, Deus ele diz para Jeremias, ele disse, olha, compra um cinto de linho. Ou seja, o linho fino ou linho era um tecido muito mais caro, de muito mais valor do que os outros tipos de tecidos que as pessoas no seu dia a dia poderiam usar. Nós vamos ver também de que Deus não somente manda ele pegar este cinto, colocar sobre os seus lombos, mas Deus dá uma ordem para Jeremias. E Deus disse de uma forma muito, não é, que me deixa, ou seja, curiosa, por que que Deus mandou Jeremias sair de Jerusalém e ir até o Eufrates, o rio Eufrates, que ficava em média de uns 500 quilômetros de Jerusalém, e levar este cinto e colocá-lo numa fenda de uma rocha ali, ou seja, hoje, não é? O rio Eufrates se encontra naquilo que nós chamamos de Iraque, não é? Entretanto, Deus diz, sai de Jerusalém, vai para o Eufrates, coloca aquele cinto lá. E Jeremias foi, colocou, voltou de volta para Jerusalém e depois de muitos dias, Deus diz para ele, volta lá e vai buscar o cinto para poder ver como é que está. E ele foi e voltou, ou seja, irmãos, para poder trazer, não é, este ato figurado, para mostrar a Israel a verdade daquilo que a nação estava passando, Jeremias ele teve que caminhar uns 2.000 quilômetros. E voltou para poder trazer esta simbologia, esse ato, não é, figurado em forma de uma dramatização real da sua vida, daquilo que ele estava fazendo. E muitas vezes Deus ele não vai, não é, dizer, nem vai revelar o que é que ele quer, até que o homem de Deus possa completamente obedecer aquilo que ele determinou e aquilo que ele falou. E foi o que Deus disse para Jeremias. Depois de tudo isso, depois de 2.000 quilômetros andados, não é? Agora Deus ele fala e mostra para ele, não é, de que aquele cinto que ali estava apodrecido e que para nada servia, para nada prestava, mostrava exatamente a condição do povo de Judá, do reino de Judá, da cidade de Jerusalém. E Deus ele fala no versículo 9, disse,
Como do mesmo modo farei eu apodrecer a soberba, a altivez deste povo para comigo. E Deus, ele fala no versículo 11 algo muito lindo, meus queridos irmãos. Ele não somente mostra a condição do seu povo, mas ele diz para aquele povo, ele disse, porque assim como está ligado o cinto ao lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel. Toda a casa de Judá, diz o Senhor, para ser o quê, irmãos? Coisa maravilhosa. Ele disse para ser, em primeiro lugar, o meu povo. Deus escolheu aquela nação para ser o povo de Deus, para ter uma linhagem, para ter uma família, para ter um lugar, para ter uma terra. Em segundo lugar, Deus, ele diz, não somente isso, mas eu escolhi eles para colocá-los como o meu nome, para ter uma identidade, para poder saber de que o Deus a quem eles serviam não era o Deus Baal, não era o Deus qual fosse que tivesses as outras demais nações da terra, tivesses o nome dos seus deuses, mas ali Deus estava dizendo, eu vos coloquei, eu vos dei para ser por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas eles não deram ouvidos. Deus, ele queria usar este povo para ser de bênção, assim como Deus havia falado para Abraão, Abraão, sede tu uma bênção, e aonde quem abençoar, eles serão abençoados, e quem abençoar a ti, serão abençoados eles. Então, nós também como família de Deus, como povo de Deus, como filhos de Deus, nós temos e carregamos em nós esta linda palavra de Deus sobre as nossas vidas, e Deus também tem escolhido a sua igreja, neste momento, nesta fase em que nós estamos nesta terra, desde o dia que a igreja foi fundada, ali em Atos dos Apóstolos, até o dia de hoje, para quê? Para que nós possamos carregar, para que nós possamos ser povo de Deus, para que nós possamos carregar o nome de Deus, para que nós possamos fazer tudo para o louvor da sua glória, para que nós sejamos por glória para o nosso Deus, e que Deus nos ajude, de que em tudo aquilo que nós possamos fazer, tocar, agir, trabalhar, o nome do nosso Deus seja glorificado em nós. E Deus nos escolheu não somente para poder nós sermos bênção e sermos glória de Deus, não somente na bênção, mas também no nosso sofrimento, naquilo que nós passamos, nas nossas angústias, nas nossas tribulações, porque todas essas coisas não podem nos separar de Deus, mas muito pelo contrário, elas podem agir como meios de glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Portanto, nós vamos ver no versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor, pelo que diz-lhes esta palavra, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Agora ele usa uma segunda simbologia, dizendo, todo o odre se encherá de vinho, e dir-te-ão, não sabemos nós muito bem que todo o odre se encherá de vinho, mas tu dize-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes desta terra, e os reis da estirpe de Davi, ou da descendência de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e os sacerdotes, e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém, e fá-los-eis em pedaços, uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor, não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Escutai e inclinai os ouvidos, e não vos ensorbebeçais, porque o Senhor falou. Oh, meus queridos e amados irmãos, novamente Deus, ele mostra este odre que Jeremias está vendo como a casa, como a nação de Israel, e ele mostra esse vinho sendo derramado deste odre
como o sofrimento que haveria da nação passar sobre ela por causa da sua indignação, por causa da soberba do povo, por causa da apostasia do povo. Muitas vezes nós vemos, vez atrás vezes, pessoas que muitas vezes eles pecam e voltam a pecar, e voltam a pecar, e voltam a pecar. E ainda por cima dizem no seu coração, não tem problema, Deus não está vendo, Deus ele não quer saber disso, Deus ele não está se importando por isso. Ou muitas vezes podemos dizer, esta área da minha vida, Deus não precisa tomar controle, nem ter nenhum dita-me para dizer para mim, porque esta área da minha vida sou eu que mando. Não, meus queridos irmãos, a igreja, o crente que é salvo em Cristo Jesus, que foi redimido pelo sangue de Jesus, assim como Paulo ele dizia, eu sou escravo do Senhor Jesus, eu sou servo do Senhor Jesus, eu estou levando aqui as ataduras, como ele mesmo falou para o rei Agripa, ele disse, rei Agripa, eu quisera que tu fosses como eu, exceto por essas cadeias. Aleluia! Nós entendemos de que como o Senhor da nossa vida, Ele tem o direito de dizer, de mudar, de fazer o que Ele bem quer, porque nós cremos piamente naquilo que a palavra de Deus, ela nos diz, de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto. E ainda que neste processo, seja de sofrimento, seja de tribulação, seja de perseguição, o nosso Deus, ele tem propósitos para quê? Para glorificar o seu nome na nossa vida, para louvar, para que nós possamos ser louvor da sua glória. Aleluia. Por isso Paulo ele dizia de que na minha vida ou na minha morte, aleluia, nós estamos aqui para glorificar, para poder ser de glorificação para o nome do Senhor, aleluia. Versículo 16 ele diz, dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Oh, irmãos, Isaías 55:6 nos diz essa verdade, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por quê? Porque assim como Sansão um dia, ele buscou terra nos seus pés e não achou, porque a Bíblia diz, ele não sabia de que o Espírito já havia se apartado dele. Que Deus nos guarde, que Deus guarde a minha vida, a sua vida, que nós possamos em todo tempo buscar o Senhor enquanto ele pode ser achado, enquanto ainda existe oportunidade. E ele diz, e se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba. E amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Mais uma vez Deus mostra o povo de Deus agora como um rebanho, aleluia, como ovelhas, e assim que Deus ele nos trata, ele não nos trata como bodes, ele não nos trata como bastardos, ele nos trata como filhos, como ovelhas do seu rebanho. E ele diz, dize ao rei e à rainha, humilhai-vos e assentai-vos no chão, ou seja, humilhem-se, porque já caiu todo o ornato de vossa cabeça, a coroa de vossa glória. E Jeremias, tempos depois, em Lamentações 5:16, ele diz a mesma verdade quando ele conclui o seu livro de Lamentações. Caiu a coroa da nossa cabeça, porque nós temos pecado. Oh, irmãos,
que nós possamos guardar. Não é isso que Deus disse para a igreja em Apocalipse? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que nós não possamos perder aquilo que nós recebemos do Senhor. Jerusalém e Judá, a eles ele diz, as cidades do sul estão fechadas e ninguém há que as abras. Todo Judá foi levado cativo, sim, inteiramente foi levado cativo. Por quê, irmãos? Porque o orgulho, a soberba precede ao cativeiro. E ele diz: levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Olha aí, Deus está sempre repetindo: o vosso juízo, o inimigo virá do norte. Onde está o rebanho que se te deu? O inimigo está vindo, a destruição está vindo, mas o rebanho que se te deu, aonde está? E as ovelhas da tua glória, aonde está? Nós não devemos nos esquecer de que Deus, e apesar de nós sermos salvos, a Bíblia nos diz de que nós passaremos como salvos, depois do nosso arrebatamento, sobre um tribunal, o tribunal de Cristo, aonde as nossas obras, aquilo que nós fizemos para o nosso Senhor aqui na terra, será julgado, será visto pelo Senhor com seus olhos de fogo, para ver que aquilo que nós fizemos foi realmente para a glória dele. Ou se não foi, será dissipado, será queimado. E nós entendemos de que nós devemos guardar aquilo que nós fazemos, como nós fazemos, para que, irmãos? Para que possa sobreviver ao passar os olhos do nosso Deus. E ele diz: que dirás quando puser os teus amigos sobre ti como cabeça? Se foste tu mesmo que contra ti os ensinaste, porventura não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração: por que me sobrevieram estas coisas? Por que isso está acontecendo, Deus? Por que isso está acontecendo na minha vida? Pela multidão das tuas maldades. Se descobriram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violentamente. Olha aí, versículo 23. Pode o etíope... Os irmãos sabem que a Etiópia é um país da África. Os seus habitantes são de pele escura. E eles dizem: pode o etíope mudar a sua pele, ou seja, a cor da sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Olha aí Deus traçando um paralelo. Pode alguém... Ou como Tiago dizia na sua carta, no capítulo 3, versículo 11 e 12, pode uma fonte amarga produzir água doce? Ou vice-versa? Podem vocês, Deus estava dizendo para o povo de Judá e de Jerusalém, poderá os vossos filhos, poderá os vossos servos, poderá os vossos homens e mulheres fazerem o bem, se eles estão sendo ensinados a fazer o mal? Olha aí Deus tocando na ferida da liderança de Israel, aqueles que eram e tinham por responsabilidade ensinar o povo a temer a Deus, a louvar a Deus, a sacrificar unicamente a Deus, a servir a Deus, a obedecer a Deus. E este povo agora estava ensinando o contrário. E Deus está falando para eles:
Pode um leopardo mudar as suas manchas? Podem vocês vir até mim trazendo os seus sacrifícios e dizer, ó Senhor, aqui está, eu sou teu povo, quando na verdade aquilo que vocês estão fazendo no oculto, aquilo que vocês estão fazendo nas vossas casas é contrário àquilo que eu vos ensinei, aquilo que eu estabeleci na minha palavra. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo difícil, em que nós, como igreja de Jesus, estamos sendo empurrados a ficar no canto da parede, a tentar absorver e as pessoas tentam tentar fazer nós fazermos e observarmos e cumprirmos coisas que nós sabemos que está errado segundo a palavra de Deus. Entretanto, aleluia, Deus ele disse, eu estou vendo vocês, eu estou vendo exatamente por dentro. Quantas pessoas querem esconder o seu erro, o seu pecado com uma capa linda religiosa, assim como os fariseus e os saduceus, eles faziam no tempo de Jesus. E Jesus dizia muito claro, e João Batista também, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês estão lindos por fora, vocês estão adornados por fora, vocês estão como parede branqueadas por fora, vocês estão envernizados por fora, mas dentro só ossos e podridão. Quando vocês abrem a sua boca, vocês só contaminam o meu rebanho, vocês só contaminam o meu povo, vocês levam as minhas ovelhas a ir a despenhadeiro abaixo. Deus vai tomar em conta tudo isso, meus queridos e amados irmãos. E eu e você, se você é um líder da igreja, se você é pastor, se você é obreiro, se você é professor de escola dominical, se você é pai de família, mãe de família, lembre-se, aleluia, o nosso Deus está com os seus olhos, olhando para tudo isso, e olha o que é que ele diz. No versículo 24, pelo que os espalharei como restolho, como palha, que passa com o vento no deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Pois te esqueceste de mim e confiastes em mentiras. Irmãos, tem muita gente hoje confiando em mentiras, mas sabe, nós não precisamos e não podemos dar desculpas. Ah, meu Deus, eu fui assim, alguém me falou. Não, irmãos, é para isso que nós temos a palavra de Deus. Aqui está a verdade. Mas quando nós deixamos as escrituras, quando nós não tomamos tempo para poder dedicar-nos a lê-la, aprender aquilo que Deus, ele nos ensina. Nós estamos buscando palavra de homem, nós estamos buscando, porque o doutor isso fala isso, porque o renomado fala isso, porque o teólogo diz isso, e o que é que a palavra de Deus ela nos diz? Aleluia. Deus está dizendo, tu te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também eu descobrirei as tuas fraldas até o teu rosto e aparecerá a tua ignomínia, ou seja, a tua vergonha, o teu opróbio. Vi as tuas abominações e os teus adultérios e os teus rinchos e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás. Até quando ainda? Olha aí a palavra de Deus para nós como igreja hoje, quando nós estamos prestes a ser arrebatados. Deus está dizendo, ó igreja, não te purificarás. Até quando ainda? Até quando ainda vais andar neste caminho? Até quando ainda vais dar vazão ao mundo na tua vida? Até quando ainda você vai viver como o mundo vive? É tempo de purificação. É tempo de apartar-nos. É tempo de nós santificar-nos. É tempo,
aleluia, de voltar-nos àquele que tem todo o poder para fazer e dar a nós um nome, para fazer de nós como aquele cinto cingido aos lombos. Cingido aos lombos fala de intimidade, aleluia. Que Deus nos guarde, que nós possamos mostrar e viver como Deus, Ele pede-nos como igreja de Jesus nestes últimos tempos. E por isso nós gostaríamos de louvar o nome do Senhor com aquele hino tão lindo da nossa harpa cristã, hino de número 235, comprado com o sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou. Já sei, comprado com sangue eu sou. Com Cristo ao céu sim eu vou. Estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma deveras do gozo que vem do porvir. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Em Cristo Jesus sempre espero e nunca o posso deixar. Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que um dia a beleza do grande Rei vou contemplar. Agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que me espera a coroa, a qual aos seus servos darão. Jesus, a divina pessoa, no céu onde Ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Oh, aleluia! É maravilhoso saber que fomos comprados com o sangue de Cristo. Meus queridos e amados irmãos, que vocês tenham um lindo e abençoado domingo na presença do Senhor, mas não esqueça, hoje à noite, às 21 horas, horário de Brasília, estamos aqui, nossa irmã Manuela e a minha pessoa juntos na nossa live EBD, para juntos estarmos preparando-nos para a escola dominical de amanhã. Que Deus vos possa abençoar poderosamente.